Olá pessoal, o vídeo de hoje é um exercício sobre retas. Determine os valores de alfa e beta para os quais A igual a alfa, 2 beta, 1 menos alfa e B igual alfa mais 1, beta menos 1 e 2. São os pés da perpendicular comum P das retas R de equação. Ponto P é dado por A mais o parâmetro T vezes o vetor diretor que tem coordenadas 1, menos 1 e 2. E a reta S que é dada por P igual ao ponto B mais o parâmetro μ vezes o vetor diretor 3, vezes as coordenadas do vetor diretor 3, 1 e menos 1. Qual é a distância dessas retas? Escreva as equações paramétricas da reta P, sendo P a perpendicular comum das retas R e S. A primeira parte do enunciado fala para a gente achar os valores de alfa e beta, sendo que os pontos A e B são dados em função desses dois parâmetros e são os pés da perpendicular comum das retas R e S que tem essas equações. Para a gente conseguir fazer esse exercício, a primeira coisa é tentar visualizar o que está acontecendo. Então vamos lá. Qual é a posição relativa entre as retas R e S? Primeira coisa que a gente olha é o vetor diretor. Então olha aqui, o vetor diretor da reta R, eu vou chamar de VR, ele tem coordenadas 1, menos 1 e 2. E o vetor diretor da reta S, que eu vou chamar de US, tem coordenadas 3, 1 e menos 1. Essas retas são paralelas? Não. Por que não? Porque os vetores diretores não são paralelos. Como é que eu sei? Não são múltiplos. Tudo bem? Então essas retas não são paralelas. Lembra, eu tenho duas opções. Ou elas são reversas ou concorrentes. Então eu estou fazendo isso, essa parte do exercício para a gente conseguir visualizar. Então essas retas ou elas são reversas ou concorrentes. Vamos pensar nessa possibilidade. Então olha aqui. Primeira coisa, se elas fossem concorrentes, elas têm um ponto de intersecção. E reversas, nenhum ponto de intersecção, não se encontram jamais, né? A reversa é assim, sim, concorrente, reversa. Então agora vamos ver. O enunciado fala de pés da perpendicular comum. O que é uma reta perpendicular comum? Eu estou procurando uma reta que seja perpendicular a reta R e S ao mesmo tempo. Então, o que é reta perpendicular a R e a S ao mesmo tempo? Reta perpendicular faz 90 graus. Então, ela encosta na reta, ela é concorrente, tudo bem? Reta perpendicular é um caso especial de retas concorrentes. Então, eu estou pensando numa reta que seja concorrente com R e S ao mesmo tempo, formando ângulos de 90 graus. Então vamos tentar desenhar a reta P, que é a perpendicular comum de R e S, no caso delas serem concorrentes. Pessoal, o único jeito de eu desenhar uma reta perpendicular comum a R e S, se elas são concorrentes, é essa reta fazendo 90 graus e passando pelo ponto de intersecção de R e S, né? E formando 90 graus com as duas. Tudo bem? No caso delas serem reversas, aí muda de figura, né? No caso delas serem reversas, eu tenho que procurar uma reta que forme 90 graus com as duas ao mesmo tempo. E pronto, não precisa, né? Como não tem ponto de intersecção, eu não sei direito onde que eu vou colocar essas retas. Então eu tenho que determinar qual que é. Vamos pensar nisso. Ele te deu o ponto A e o ponto B. Se eu estou falando que a reta perpendicular comum de RS, se elas fossem concorrentes, tinha que passar pelo ponto de intersecção, vocês concordam que os pés da perpendicular comum seriam o mesmo, estariam no mesmo lugar, seriam o mesmo ponto? Então seria A igual a B. Nesse caso eu teria que A igual a B. Entendeu isso? Os pés da perpendicular comum são os pontos de intersecção dessa reta perpendicular com as retas RS. Como aqui é um ponto só, eu concluo que A é igual a B. Tudo bem? E nesse caso? Nesse caso não. Nesse caso, o A está aqui e o B está aqui. Né? É o ponto de intersecção da reta P com a reta R, tem o A. E do ponto de intersecção da reta P com a reta S, por exemplo, posso ter o B. Tudo bem? Legal. Por que eu tenho certeza, então, que as retas são reversas?
olha para o ponto A e para o ponto B. Existe alguma maneira de alfa ser igual a alfa mais 1? Não tem jeito. Então esses pontos A e B são diferentes. Se eles são diferentes, isso aqui não está acontecendo. Então essas retas são reversas. Então eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. Então eu tenho duas retas reversas e eu estou procurando a reta perpendicular comum dessas retas. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe, agora a gente definiu que as retas são reversas. Sim? Então a gente já sabe que as retas são reversas. Então essa aqui é a situação que está acontecendo, tá? Então a R e S são reversas. Eu estou procurando a perpendicular comum. Na verdade, assim, eu quero achar o alfa e o beta, ou seja, eu quero achar as coordenadas do ponto A e do ponto B. Também quero determinar as equações paramétricas da reta P e quero a distância entre essas duas retas. Tudo bem? Essa é a situação que está acontecendo. Então vamos tentar entender isso melhor, tá? Olha, vamos supor que a reta S, ela é essa reta aqui, está nesse plano aqui da mesa, tudo bem? Essa é a reta S. A reta R reversa a S, ou seja, elas não se encostam e elas não são paralelas. Quem é a reta perpendicular comum? Então eu quero uma reta que forme 90 graus com R e S ao mesmo tempo. E aonde está o ponto A e o ponto B? O que são os pés da perpendicular comum? É o ponto de intersecção dessa reta P com S e R, com S e R. Então aqui, o ponto A é a intersecção com a reta R e o ponto B é a intersecção de P com a reta S. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos tentar pensar numa maneira de achar alfa e beta. Tudo bem? Como são duas incógnitas, eu vou precisar de duas equações. Então vamos pensar, o que a gente tem? Na minha cabeça já vem a palavra vetor. Porque eu acabei de falar de perpendicular. Perpendicular para mim é 90 graus, como está no desenho. E eu tenho os vetores e diretores das retas. Então qual é a característica do vetor diretor da reta P? Ele é um vetor ortogonal ao S e VR ao mesmo tempo. Então, ó, existem outras maneiras de resolver esse exercício. Vou fazer uma. Então, se eu pensar aqui, ó, no vetor AB, por exemplo, o que eu posso afirmar do vetor AB? O vetor AB tem que fazer 90 graus, ou seja, ele é ortogonal com o VR e com o S ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de ângulo entre vetores, eu já penso em produto escalar. Tudo bem? Então, eu sei que o vetor AB, para que ele seja, né, ó, AB é um vetor que dá a direção da reta P. Então, né, ele é o vetor diretor da reta P, por exemplo. Ele vai ser ortogonal a VR e o AB tem que ser também ortogonal ao vetor US. E agora a gente tem as duas equações que a gente estava pensando, ó. Eu sei que AB escalar VR é 0 e AB escalar o vetor US também é 0. Então vamos lá. Vamos determinar as coordenadas do vetor AB, que seria o vetor B, as coordenadas B menos A, sim? Então vamos lá. Então vamos fazer as coordenadas de B menos A. Vou escrever aqui para ficar mais fácil, tá? Depois eu repito as coordenadas ali. Então olha lá, vetor AB, B menos A, alfa mais 1 menos alfa, 1. Beta menos 1 menos 2 beta. Então a gente tem menos beta menos 1. E 2 menos 1 menos alfa, vai ficar na verdade 2 menos 1 mais alfa, né? Vai ficar 1 mais alfa. Essas são as coordenadas do vetor AB. Vamos lá. Vou repetir aqui. 1 menos beta menos 1 e 1 mais alfa. As coordenadas do vetor VR, 1 menos 1 e 2, e do vetor US, 3, 1 e menos 1. Então, olha lá, produto
VR. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Menos beta menos 1 vezes menos 1 vai dar mais beta mais 1. E 1 mais alfa vezes 2 vai ficar 2 mais 2 alfa. Isso daqui igual a 0. Daqui a gente tem a seguinte equação, né? Vai ficar 2 alfa mais beta igual a menos 4. E da segunda equação, que é o produto escalar de AB por US, a gente tem, ó, esse escalar esse, vai ficar 1 vezes 3, 3, menos beta menos 1 vezes 1, menos beta menos 1, mais 1 mais alfa vezes menos 1, que vai ficar menos 1 menos alfa. Isso aqui igual a 0. E é isso, fazendo essa soma, a gente tem alfa mais beta igual a 1. Pronto. A gente tem duas equações, duas incógnitas. Agora vamos resolver esse sistema. Então, o sistema 2 alfa mais beta igual a menos 4 e alfa mais beta igual a 1. A primeira equação eu vou manter e a segunda eu vou trocar por uma combinação linear com a primeira. Eu vou subtrair a primeira da segunda. Tudo bem? Então, eu vou fazer a primeira menos a segunda. Então, vai ficar 2 alfa menos alfa, alfa, beta menos beta, 0 beta, e aqui menos 4 menos 1, menos 5. Então, solução alfa igual a menos 5, e a hora que a gente substitui aqui em cima, a gente tem que beta é igual a, vamos lá, 2 vezes menos 5 menos 10, vou lá para outro, vai ficar 10 menos 4, o beta é igual a 6. Então, a solução do sistema é alfa igual a menos 5 e beta igual a 6. Então, a gente acabou a primeira parte do problema. Então, agora a gente vai calcular a distância entre as retas. E a distância entre as retas é sempre a menor. Então, a distância entre as retas R e S é exatamente o tamanho do vetor AB. Então, pronto. A gente já tem as coordenadas do vetor AB, porque a gente já determinou a alfa e beta. Então, a gente sabe que a distância entre as retas R e S, como é sempre a menor, eu tenho que pensar em perpendicular. Então, a menor distância é exatamente a norma do vetor AB. Então, aqui, norma do vetor AB. Então, a distância, que é a norma de AB, vai ser igual, né? A gente acabou de falar as coordenadas de AB, vai ser 1 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, a distância entre as retas R e S, que é a norma do vetor AB, é igual a raiz de 66. O exercício também pede as equações paramétricas da reta P, que é a reta perpendicular comum entre R e S, tá? Que é a perpendicular comum de R e S. Então, o que a gente precisa para ter a equação de uma reta? A equação paramétrica, as equações paramétricas da reta P. Eu preciso de um ponto e de um vetor diretor. Bom, vetor diretor, olha aqui, pode ser o próprio vetor AB. E um ponto, qualquer ponto, pode ser o ponto A ou o ponto B. Vou escolher o ponto B. Então, olha, para eu ter a equação paramétrica da reta P, eu preciso de um ponto e de um vetor diretor. Como ponto, eu posso escolher o A ou o B. Eu vou escolher o ponto B, tudo bem? Então, eu vou escolher o ponto B. E o vetor diretor pode ser o próprio vetor AB ou qualquer vetor múltiplo de AB, que tem a mesma direção, né? Porque vetor diretor, o que está me importando aqui é a direção. Então, as equações paramétricas da reta P vão ser x igual, y igual, z igual. O ponto que eu escolhi é o B, então, olha, as coordenadas do ponto B são menos 4, 5 e 2. Então, aqui, menos 4, 5 e 2. Vetor diretor, eu escolhi o vetor AB, que tem coordenadas 1, menos 7 e menos 4. Então, ó, mais 1 lambda, mais, na verdade, menos, né? Porque é menos 7 lambda e
4 lambda, com lambda pertencente aos reais. Pronto, essa é a equação paramétrica da reta perpendicular comum a RS. Pessoal, esse é o exercício de hoje. Até a próxima!